A gente fala que um dos maiores medos da galera é falar em público. Um dos maiores medos do ser humano é falar em público. E ainda mais quando são pessoas que não conhecem, eu não conheço vocês, vocês não me conhecem ainda. Ele falou só o meu nome, vocês sabem que é Gabriel Madeira, mas vocês não sabem quase nada. Mais de mim. E o mais interessante é que uma coisa que vocês precisam saber, eu nem sempre fui assim. Pelo contrário, eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu dei palestra agora para o 9º e para o 1º ano. No 9º ano, eu sofria com um fator muito foda. Eu estava atrasado. Atrasado não na escola, não em conteúdo, eu estava atrasado porque eu nunca tinha dado um beijo na minha vida, cara. Pô, no 9º ano é brabo, porque lá no 5º, lá no 6º, a galera começa com os joguinhos de verdade ou consequência, começa aqueles negócios, vai todo mundo dando uns beijos ao outro. E passou o 5º. Inclusive, esses dias, minha irmã criança chegou pra mim falando que estava jogando verdade ou consequência na escola. Eu já olhei pra ela com a cara feia. Mas a real é que no 5º, no 6º, no 7º, a galera vai fazendo esse tipo de coisa, pá, vai dando o primeiro beijo. E eu passou todos esses anos e eu ainda não tinha feito isso. Pô, tava me sentindo atrasado. Eu falei, não é possível. 9º ano do fundamental, quase chegando no ensino médio, como é que eu vou chegar sem ter dado um beijo na vida? E eu era meio tímido, retraído. Até que eu vivi uma cena de filme. Pois é, ele falou vestibular, não sei o que, antes de chegar a tudo isso eu tenho que contar pra vocês. Eu vivi uma cena de novela das 9 ou filme de Hollywood. Eu tava em Balneário Camboriú. Vocês conhecem Balneário Camboriú? Quem aqui concorda que Balneário Camboriú é muito melhor do que Guaratuba? Levanta a mão, por favor. Quem discorda, assim, quem discorda não se preocupa, eu conheço pessoas assim, trato como se elas fossem normais, tá? Não tem problema não. Mas todo mundo sabe, é unânime, que Balneário Camboriú é muito melhor do que Guaratuba, velho. Não tem... E eu tava lá nessa praia. 9º ano atrasado, falando, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Até que no meu prédio, eu abro a porta para descer um dia para aquela orla que não era igual está agora, gigantesca. E tinha uma guria entrando no prédio do lado, no apartamento do lado. Ela abriu a porta para entrar e eu tava abrindo a minha para sair. Mano, isso é cena de filme, né? Isso é cena de novela. Eu olhei para ela me olhou, falei, eu vou tirar esse atraso, cara. Ele ali já tá dando uma risadinha como, eu já vi o que vai acontecer. Só que não aconteceu nada, porra. Eu não vi mais ela e eu falei assim, ferrou. Já era, vou continuar atrasado. Até que no outro dia, eu desço pra praia. Pelo fato de a gente estar no mesmo prédio, você desce pra praia na mesma altura da orla. E tava o meu guarda-sol. E tava o guarda-sol dela na frente. Pô. Ali eu falei, preciso tirar esse atraso. Eu tava com isso na mente, preciso tirar esse atraso. Falei, tia, minha tia tava comigo, viagem em família pra praia. Eu falei, dá uma ajuda aqui pra nós. Minha tia começou a puxar papo com a família dela. Eu aproveitei o gancho, fui me metendo nas conversas, papapá. Quando eu vi, eu tava conversando com ela. Só que não tinha nada pra fazer. Que a família dela tava ali, eu não tinha nem meu celular. Eu ia fazer o quê? Não ia ter nada. Eu anotei o número dela na areia da praia. Eu pensava, meu Deus, preciso conversar com ela depois. Eu não tinha meu celular, naquela época você não usava celular pra tudo igual vocês usam hoje. Naquela época a gente usava SMS. Eu anotei o número dela na areia da praia e quando eu cheguei depois eu fui mandar SMS, porque eu tive que ir lá correndo, becar meu celular. Aí desci, era um Galaxy Pocket, aqueles mais antigão que tem. E mandei SMS. Nesse dia, mandando SMS, a gente marcou de descer pra praia à noite. Ali eu falei, hoje é a cena de filme, hoje é a cena de novela e eu perco meu atraso. A gente desceu pra praia, nós dois, e lá tem uns negocinho que é tipo umas casinhas de bombeiro. Nas casinhas de bombeiro, à noite, tinha ninguém na praia, tem umas cambuquinhas pra dentro. Não é dentro da casinha, mas é tipo na parte da areia ali. A gente foi lá e ali foi o meu primeiro beijo. 9º ano, tinha finalmente perdido meu atraso. E olha que interessante, eu lembro dessa história que aconteceu há não sei quantos anos atrás. E eu contei essa história pra vocês porque vocês também lembram do primeiro beijo de vocês. Levanta a mão na honestidade quem lembra, de verdade, de verdade. Talvez tenha sido meio traumático, tem gente ali olhando como se foi um trauma. Ali foi um trauma, não foi cena de novela. Mas vocês lembram disso. E o mais engraçado é que o cérebro de vocês é meio louco, velho. Vocês lembram do primeiro beijo de vocês, que aconteceu há anos atrás. Mas vocês não lembram das etapas da respiração celular. Você não lembra do que acontece no ciclo de Krebs. Você não lembra qual é a fórmula da força centrípeta.
Você não lembra qual é a equação de Torricelli, mas do primeiro beijo vocês lembram. Vocês já plantaram um feijãozinho no algodão, lá bem pequenininho na escola? Teu cérebro lembra disso, mas esquece da fórmula de física. Teu cérebro lembra disso, mas chega no vestibular e ele esquece de todo o conteúdo. Ele não lembra. Que cérebro meio estranho e boca aberta. Porque ele lembra das coisas que não importam e das coisas que importam. Das coisas que importam para vocês irem bem numa prova, irem bem no vestibular. Ele esquece tudo. Isso começou a me deixar meio intrigado. E meio intrigado principalmente porque ele comentou que eu reprovei no vestibular. Mas não foi qualquer reprovação. Eu tive uma das maiores decepções da minha vida. O vestibular da Federal, quem aqui já fez? Seja como treineiro, levanta a mão. Ninguém fez? espero que no final do ano vocês façam. Mas vou resumir para vocês. Na minha época, ele era composto por 2 fases. E eu fiz a primeira fase, passei. Quando eu cheguei na minha escola, não era aqui, era lá em Lages. Escola do, cidade interior, os caras vão lá para Curitiba, fazem uma prova e passam na primeira fase. Mano, nós entramos na sala, eram 3 alunos. Era tipo os 3 mosqueteiros. Era a galera mais braba que tinha, passou na primeira fase. Só que ainda existia uma segunda fase. E a aprovação não estava garantida. E esse cisma com a nossa aprovação gerou um outdoor. E eles meteram um outdoor com as 3 aprovações. Uma em Direito, uma em Medicina e uma outra em Engenharia Mecânica. Qualquer pessoa que olhasse ia ler o quê? Aprovações. Ninguém lia o primeira fase. Absolutamente. Colocaram num tamanho desse. E todo mundo chegava parabenizando pela aprovação. Todo mundo falava, meu Deus, parabéns. Eu lembro que uma guria chamada Rafaela Castelém, eu sentava mais ou menos ali na janela, ela virou, mas tipo com um orgulho gigante. Uau, parabéns pelo que você fez. E eu tava tipo, meu Deus do céu, ainda tem uma segunda fase, a segunda é mais difícil do que a primeira, ferrou. E ferrou num ponto que todo mundo, porque esse outdoor ficou meses e meses. Depois da segunda fase, a prova já tinha acontecido. Eu reprovei. Eu reprovei com todo mundo acreditando que eu tinha passado no vestibular. Aí você vai falar, nossa, mas também tá pequenininho. Um tio meu ainda deu um jeito de enxergar, sabia? Enxergou. Só que ele leu errado. Ele leu o primeiro lugar. E ele acreditou que eram 3 aprovações em primeiro lugar. Ele chegou no encontro da família de começo de ano falando, uau, hein? Primeiro lugar, quando é que vai para Curitiba? Eu estava comprando material para estudar de novo, porque eu não tinha passado. Mesmo tendo sido um bom aluno, eu cheguei numa prova esquecendo coisas que nas provas da escola eu tirava 8, 9. Eu ia bem, chegou no vestibular eu não lembrava de nada. A prova lá do começo do ano, eu esquecia tudo no final do ano. E aquela reprovação, ela me deixou meio intrigado com isso. Porque como que existem marcas e essa intriga ela é fácil de resolver? Porra, o nosso cérebro ele é meio boca aberta, né? Ele não lembra das coisas e tem outras que ele lembra. Na verdade, a gente, para resolver essa intriga, vamos viajar. Viajar lá pra Islândia. Ou qualquer outro lugar que tenha neve. Já viram aquele TikTok do cara que chega assim, oi, eu sou o Chico, moro há 11 anos no Alasca? É famoso pra caramba, né? A gente vai viajar com o Chico pro Alasca. Imagina que isso aqui, essa neve lá do Alasca, é tipo a tua memória. É tipo o teu cérebro. Nessa neve, eu posso caminhar em cima dela. Quando eu caminho em cima dessa neve, o meu pé, ele deixa uma pegada. Eu vou caminhar e vai ficar uma marca. Só que com o passar do tempo, simplesmente neva ali em cima, aquela marca que tinha ficado, ela some. Aquela memória que tu tinha criado, com o passar do tempo, ela some. Isso é a respiração celular, isso é a equação de Torricelli, isso é várias outras coisas que tu estuda. Agora, imagina que nessa mesma neve, eu tivesse estacionado uma Dodge Ram. É a mesma que eu estacionei ali embaixo, eu vim com a Dodge Ram ali. E aí imagina que eu estacionasse. Tá ali. Fiz o sonho de vir pra escola de carro hoje. Imagina que eu estacionasse a minha Dodge Ram nessa neve. Mano, a marca que ela ia deixar, já fiz o teste, é gigante. Ela ia deixar uma marca que podia passar o tempo. Podia nevar. Podia passar o tempo que fosse. Essa marca, ela ainda ia continuar. Essa marca seria diferente dessa. A de cima é uma marca fraquíssima. É a marca que o tempo passa e ela some.
enquanto esta outra é o que a gente chama, ou que o Israel e Rodolfo já apelidaram. Ficou marca evidente no tempo presente buscando te ter. Então o que a gente precisa construir no estudo? Uma marca evidente. Quando eu percebi que eu lembrava de coisas de 8 anos atrás, mas esquecia da matéria de um mês, eu falei, que desgraça. Como é que eu causo isso no meu estudo? E eu comecei. Eu comecei a quebrar a cara estudando, eu comecei a pesquisar como que o cérebro funciona, e talvez o fato da gente pensar que ele é meio burro, que ele é boca aberta, que ele lembra de coisa que não importa e esquece do que importa, na verdade é só porque a gente não entende ele. E eu foquei em fazer isso, durante um ano inteiro. No final do ano, eu falei, depois de uma reprovação, que aquilo que o meu tio tinha comentado se tornaria verdade. E eu estudei um ano inteiro falando, eu vou passar em primeiro lugar, eu vou passar em primeiro lugar. Final do ano, tá acabando a bateria. No final do ano, mas antes ainda dá pra mostrar, um ano depois, o bagulho não é touch no quadro, né, mano? Porra, daí é tecnologia demais. No final do ano, de fato, eu alcancei a aprovação em primeiro lugar, isso aqui são fotos do banho de lama. Foi primeiro lugar de direito e com nota suficiente para passar em vários outros cursos, todos, inclusive medicina, em ampla concorrência. Eu tinha de fato alcançado o primeiro lugar. Só que aquilo não tinha parado por ali. Porque eu alcancei o primeiro e era isso, eu podia seguir minha vida com a faculdade, tranquilo, eu tinha feito já o que eu queria. Só que a minha reprovação, eu achei que eu tinha sofrido com ela. Quando eu percebi que várias outras pessoas, tão dedicadas quanto, pessoas que estudavam, pessoas que tiravam boas notas na escola, também reprovavam no vestibular. Também chegavam lá e quebravam a cara. E principalmente, depois de uma pessoa, que eu diria que foi o estopim para tudo, hoje ele está cursando medicina. Esse cara era um cara que eu tinha como mais inteligente do que eu, o nome dele é Felipe Dresch. Hoje ele está no intermédio. Para quem não sabe, você bota um monte de galera que estuda medicina num local para jogar e fazer festa. Só dá coisa boa lá. É uma maravilha o tal do intermédio. Hoje ele tá lá, indo pra intermédio, coisa arada, mas um dia na vida dele, ele chegou pra mim e falou, cara, tô passando perrengue. Eu já tinha garantido a aprovação em primeiro lugar, e ele falou, mano, eu não tô sabendo como fazer aqui. Eu falei, não é possível. O cara que eu tinha, ele já era meu amigo, eu tinha ele como mais inteligente do que eu, tirava boas notas, também não conseguia. Aquilo foi o estopim pra gente começar um projeto de explicar método, de explicar de fato como que você aprende, como que você constrói uma aprovação. E hoje, mais ou menos uns 2 anos depois, do Felipe e tudo mais, a gente acumula mais de 150 aprovações geradas e um método que já tem mais de 1.100 alunos que os seguem. E pensando nisso, a nossa ideia aqui é mostrar o que causa essa marca evidente para vocês. Quais são os 3 Ds, porque são 3 palavras, são 3 Ds que causam, que vocês precisam ter no estudo de vocês. Se vocês não querem quebrar a cara num vestibular, mesmo tirando boas notas, ou até ir bem numa prova da escola. A pessoa que vai mal numa prova da escola não quer ir mal na prova da escola. Ela pode não querer ir bem no vestibular, ela pode não se importar com isso nesse momento. Aqui tem gente do segundo ano? A galera do segundo às vezes não se preocupa, mas quer ir bem numa prova. Então a ideia é que vocês possam aplicar esses 3 Ds, talvez até estudar menos do que vocês estudam, mas irem melhor nas próprias provas da escola e nas provas do final do ano, que costumam ser vestibular e Enem. Quais são esses 3 Ds? O primeiro deles é o D de difícil. O que você precisa ter no seu estudo, tem como tirar? É ter um estudo difícil. Por difícil, compreenda mais esforço. Porque simplesmente vai ter uma pessoa que não vai querer fazer nada, vai ter a pessoa que nunca se importa com nada. Aí você já vai associar e falar, legal. Então quer dizer que quanto mais eu me esforçar, quanto mais o meu estudo for difícil, mais eu vou ter resultado? Não é mais ou menos assim. Seria tão lógico, mas se a gente fosse traçar, aqui é um nível do quanto esforço a pessoa está fazendo. Vou até desenhar um muque aqui, ó, peraí. Dá pra ver que é um braço de alguém musculoso. Aqui tá... dá sim, dá, não, dá. Dá pra ver que é um braço de alguém fazendo esforço. Isso daqui é uma escala do quão esforçada a pessoa está no estudo dela. E aqui é uma escala do quão a pessoa está lembrando. Isso aqui é um cérebro, parece um fígado, mas é um cérebro. Então você vai pensar, por lógica, que a pessoa que não tem nada de esforço, a pessoa que está aqui ó, no ponto mais fraquinho, um boneco palito com o braço extremamente fraco,
A pessoa que não se esforça, a pessoa que nem presta atenção no que o professor fala, ela não vai lembrar de nada também. Então ela vai estar mais ou menos aqui. Ela não tem nem esforço, só que ela também não aprende nada. Aí você caminha pra galera que se dedica. Porra, vai ter uma pessoa que só viu o professor falando e pra ela estava suficiente. Enquanto vai ter outra, aula dada, aula estudada, chegou em casa e ela teve um pouco de esforço. Ela leu aquilo que estava no material. Porra, ela se dedicou. Vocês concordam? Ela estudou mais. Ela vai aprender mais? Faz sentido. Pô, ela teve mais esforço, legal, ela vai aprender um pouco mais. Só que ainda não está tão bom. Porque vai ter uma pessoa que vai se esforçar mais. Vai ter uma pessoa que vai chegar em casa, vai ler, e além de ler, ela vai grifar as partes importantes. Porra, teve mais esforço? Teve. Vai aprender mais? Dá para dizer que vai. Mas dá para ter mais esforço ainda. Dá para pegar aquela pessoa que viu o professor, copiou o que ele estava passando, chegou em casa, leu o material, grifou as partes importantes. Porra, essa pessoa está muito bem. E vai ter a pessoa que ainda fez mais. Pegou aquelas fichas pautadas e foi lá, viu o professor, leu, grifou e colocou as partes importantes numa ficha pautada. Porra, muito mais esforço, vai aprender muito mais. Todo mundo concorda? Faz sentido pleno. Pô, a pessoa vai aprender muito mais. Na real, não. Na real, a gente tem várias pessoas extremamente esforçadas. A pessoa que o professor está copiando os 3, 4 quadros, aí chega no final, ela, professor, por favor, não apaga que eu estou copiando. E aí aquela pessoa que copia tudo no caderno, que chega em casa e faz a ficha pautada. Essa pessoa, ela teve um esforço gigante, mas não foi no cérebro dela. Foi um esforço todo no braço. O que ela cansou? Ela cansou o braço dela, copiando, escrevendo, copiando de novo, relendo, grifando, e ela cansou somente o braço. Mas o D de difícil não é difícil para o seu braço, é difícil para o seu cérebro. É quanto mais a pessoa pensa. O nosso cérebro, ele funciona como se fosse alguém que vai para a academia. Quanto mais esforço tu faz, mais forte tu fica. O teu cérebro, quanto mais ele pensa, quanto mais ele processa informações, mais os neurôniozinhos ficam mais fortes. Então tu precisa tornar difícil sempre, não é para o seu braço, e sim para o seu cérebro. E quando a pessoa faz isso, já nem sei mais escrever cérebro, quando a pessoa faz isso, aquelas ligações neurais se tornam fortes e ela aprende mais. Tem várias pessoas que pensam que são burras, né? Vocês já viram? Tipo, a pessoa vive falando, eu sou muito burra, eu não consigo aprender e tal. A pessoa sempre pensa que é burra. A real é que ela é mesmo, normalmente. O negócio é a mesma relação de cérebro forte e cérebro fraco. É a pessoa que nunca tem esforço mental e ela de fato tem conexões que são extremamente fracas. Só que ela tem como desenvolver, desde que ela comece a tornar o processo difícil para o cérebro. Vocês já viram aqueles casos das pessoas que às vezes nunca copiam nada, não fazem nada, ainda vão bem na prova? A pessoa nem estuda. Sabe o que essa pessoa estava fazendo? Essa pessoa estava, enquanto o professor estava explicando, provavelmente processando as informações no cérebro dela, tentando criar conexões com outras, tentando lembrar do que ela viu e fazendo associações. Ela estava cansando o cérebro dela, enquanto outra pessoa estava só cansando o braço. E a pessoa cansa o braço pra caramba, estuda pra caramba e vai mal na prova, porque ela ainda não entendeu essa relação. Quando tu entende, a gente chega no que de fato causa mais esforço para o cérebro e mais aprende. Que é a pessoa que viu o professor falando de respiração celular. Já estudaram, né? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A pessoa ouviu o professor falando isso. Ela chegou em casa e ela fez uma lista de questões, em que numa lista de questões tinha lá uma pergunta e uma associação de tipo, o que acontece nas cristas da mitocôndria, e aí no outro lado tinha umas outras associações e ela tinha que ler, pensar no que acontecia em cada etapa, lembrar e chegar a uma resposta. Quando ela fez uma questão que botou ela para pensar, os neurôniozinhos chegaram nessa questão, começaram a ler e falaram, meu Deus do céu, o que era mesmo a tal da respiração? Era glicólise, que é a quebra da cadeia de glicose, e depois o ciclo de Krebs. Aí ela começou a pensar, foi formando associações, e ela aprendeu muito mais. Porque ela fez questões que testaram ela sobre o assunto. Quando você pega isso, várias pessoas começam a entender essa lógica,
e chego numa ideia de fazer uma porrada de questões. E na real, que antes disso, ainda tem aquelas pessoas que tratam questões, que tratam exercícios, como algo para testar se elas aprenderam. Qual que é a lógica de grande parte das pessoas que se dá mal? Ela fala assim, bom, eu vou ver a aula, vou chegar em casa, vou ler o material, vou estudar, vou fazer minha ficha pautada, e depois, só depois, eu vou fazer uns exercícios para ver se eu aprendi. Erro. Você não espera aprender para fazer os exercícios. É o oposto. Você faz eles para aprender. E é aquilo que te faz aprender. Você vai aprendendo a partir dos próprios erros que você vai tendo. Caralho, agora ficou claro. Então não tem que ficar fazendo ficha pautada, resumo, ficar lendo, grifando, não. Fazer exercícios. Pesquisar a lista de questões do que eu vi. Ficou legal. Aí a pessoa entende isso e começa a chegar em casa e fazer 30 questões de um assunto que ela viu. Força centrípeta. Ela vai lá, aprende que a forma de força centrípeta é mv² sobre r e ela vai fazer uma lista de questões. Na primeira questão de força centrípeta, ela vai usar essa fórmula para resolver. Na segunda, também. Na 10ª, também. Na 20ª, também. Ela começou a fazer todas no automático. Ficou gastando de novo o braço dela em vez do cérebro. Porque a partir de um determinado ponto, quando ela começa a fazer questões pra caramba, ela não se testa mais. Ela vai resolvendo no automático. O modo de resolver começa a ser igual. Então, qual seria a maneira ainda mais difícil do que só fazer questões? Fazer questões e voltar depois. Digamos, em vez de tu fazer 40, seria você fazer umas 15. Aí lá no final de semana você volta e faz mais um pouco. Lá no final do mês tu volta e faz mais um pouco. Você vai fazer quando você não tiver mais lembrando tanto. Essa pessoa é o nível máximo de esforço mental. Porque ela vai chegar numa lista e falar, mano, eu não lembro de mais nada. Eu não lembro de mais nada desse negócio. E aí ela vai começar a errar e aprender e aprender. Então esse é o nível máximo do D de difícil. Aqui a gente começa a chegar, e já podendo chegar, no segundo dos Ds. Eu vou precisar mostrar o slide agora. Porque se o primeiro D é o D de difícil, o segundo D ele começa a ser interessante. Ele é o D de diferente. O que é o D de diferente? É você ir além do que é o padrão. É você fazer diferente do que é o padrão. Vou te dar um exemplo. Eu tive 365 dias lá quando eu tinha meus 7 anos de idade. Mas eu lembro de um dia em específico. O dia que eu tive uma festa de aniversário dos Power Rangers. Porra! Power Rangers! Eu gostava daquele lá que passava na TV Globinho, que acho que era o Força Animal. Aí eu tive a festa dos Power Rangers. Mano, aquele dia me marcou. Aquele dia ficou uma marca evidente. Mesmo tendo 365 dias naquele ano, eu lembro daquele. Você lembra do dia que você plantou o feijãozinho no algodão, mesmo tendo tido uma penca de dias na escola? Você lembra da festinha de criança, mesmo tendo tido uma penca de dias naquele ano? Mas aquilo fugiu do padrão. Aquilo foi diferente. E a gente começa a chegar em como associar o D de diferente no estudo. Porque ele não é diferente. Cara, o estudo na real é um bagulho de você ver a aula, chegar em casa, fazer... É chato, ele é parado, ele não é legal. Como que você trabalha o D de diferente no estudo? Você indo além. Por exemplo, vocês já estudaram ácidos? Sim. Qual que é o nome deste ácido aqui? Quem falou? Vai, te joga. Boa, boa. Ó. Esse é o ácido sulfúrico. Agora. Isso daqui é a fórmula de qual composto? Quem falou açúcar? Pega aí. Ah, foi mal, foi você, né? Joga pra ele lá, joga pra ele. Isso daqui é glicose, é o açúcar. Quando você estuda isso, todo mundo vai ver esse negócio, cara. Todo mundo vai fazer as mesmas questões chatas dessa porra aí. E é mesmo. Porque é um bagulho que você vai lá, vai fazer as questões, eu vou entender o que é ácido. Aí o ácido se ioniza em 2H+,
mais SO4 menos 2. Vocês já viram isso aqui, não viram? Chato, velho. Chato, zoado. Só quem gosta disso é tal professor de química, mano. É só ela que gosta desse negócio. A gente tem como tornar isso diferente. A gente tem como ir além. Aí você vai lá e você vai descobrir que se eu coloco ácido sulfúrico no açúcar branquinho, acontece uma parada muito louca com ele. E você só começa a ver isso quando você vai além do padrão. Quando você faz o que a gente chama do desde diferente. Grande beretenório. Quando ele joga o ácido sulfúrico no açúcar, aquilo ali é açúcar. Ele começa a se tornar carvão. E literalmente, aquele açúcar, só jogando ácido, acontece isso com ele. Quando você vê um negócio desse, você usa, pode tirar. Você usa o que a gente chama de desde diferente. Quando a pessoa descobre que se tu joga o ácido no açúcar, esse hidrogênio combina com o oxigênio e ele já está o dobro de oxigênio. Isso aqui deve dar uma parada, tipo o dobro de hidrogênio para oxigênio, sei lá, algo tipo água. A água sai de dentro da glicose. Sobra só o carbono que forma carvão. Assim como quando você queima uma madeira, tem lá o carvão. E o açúcar, um simples açúcar, só de jogar ácido, formou aquilo. Tem outras coisas legais para fazer com ácido também. Eu costumo jogar no braço da minha irmã, funciona bem pra caramba, se vocês quiserem, é interessante. Quando ela chegou falando que jogava a verdade ou consequência, me deu vontade de jogar no braço dela. Mas o negócio é, esse desde diferente, como que ele atua no seu cérebro? Vocês já assistiram aquele filme Divertidamente? É de criança, mas é legal aquele negócio, não é? Lá existe, nas memórias da guriazinha, que eu não lembro o nome, é tipo uma coletânea de memórias. Imagina que isso aqui é tipo um guarda-roupa, sei lá, um bagulho... Sabe aqueles arquivos de advogado, que você chega em um monte de gaveta? Teu cérebro é igual, é a mesma coisa. Só que lá no teu cérebro, tem como você pegar uma gaveta em específico e deixar ela brilhando. Deixar aquela gaveta, quando você for buscar informação e precisar lembrar de algo, você deixa aquela gaveta com as luzinhas, você deixa ela brilhando. É quando você estuda esse conteúdo e tu vê algo diferente dele. Aí você armazena dentro daquela gaveta essa informação. Você armazena ali dentro que essa é a molécula de glicose, que esse é o ácido sulfúrico, que ele ioniza, que pega água e que tira dali. Tu deixou isso numa gaveta brilhando. Quando tu precisar ir lá no seu cérebro e buscar a memória, ela está muito mais fácil para acessar. Um outro exemplo. Quem aqui quer algo na área da saúde? Levanta a mão. Legal, vocês sabem que vocês vão ter que lidar com o corpo humano, anatomia, esse tipo de coisa, né? Vocês já estudaram o sistema circulatório? Qual é a veia que leva o sangue para o coração? Qual é a veia que leva o sangue para o coração? Cava. É veia cava. Existe lá no seu coração, basicamente, todo o teu corpo, ele está produzindo um gás que não é muito legal para ele. Um tal de gás carbônico. Você não quer gás carbônico no teu corpo. Então o teu corpo, através de uma veia cava inferior e veia cava superior, leva um sangue lá para o coração, lotado daquele gás ruim, aquele gás zoado, gás carbônico. Quando ele chega no átrio direito, ele passa por uma válvula chamada tricúspide, ele vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, aí sim através de uma artéria, chamada pulmonar, ele leva aquele sangue ruim, zoado, cheio de gás carbônico, lá para o pulmão. Chegando no pulmão, você sopra, sai aquele gás, e tu bota para dentro o gás oxigênio. Aquele gás entra ali, através de uma veia pulmonar, que leva esse sangue cheio de gás oxigênio para o outro lado do coração, átrio esquerdo.
passa para o ventrículo esquerdo. E aí, através da artéria aorta, ele leva aquele sangue cheio de oxigênio para todo o teu corpo. Cara, eu estou no meio de uma palestra. Eu não estudo para o vestibular há 3 anos, faz 3 anos que eu passei. E eu ainda consigo acessar exatamente essa informação na minha cabeça. Aqui, no meio, tendo que pensar no que eu vou falar antes e no que eu vou falar depois. E eu só consigo fazer isso por um motivo. Porque um dia eu estudei. E lá no meu cérebro tem uma gaveta, brilhando, em que eu armazenei todo esse conteúdo. E essa gaveta só está brilhando porque quando eu estudar sistema circulatório, eu pesquisava vídeo e foto de coração sendo dissecado. Eu ia no YouTube e eu fazia o que ninguém vê. Você vai lá e vai pesquisar, eu linha, artéria, papapá, papapá, aquilo que todo mundo faz. O padrão. Se você faz o que todo mundo faz, como é que uma vaga de 40 vagas que tem para 1000 pessoas, como que uma vaga vai ser sua? Ela só vai ser sua quando você faz diferente, quando você vai além do padrão. Quando você pega e tu vai ver vídeos de experiência de química. Quando você pega a física e você vai ver uma experiência de física. Quando você lá no teu cérebro coloca dentro de uma gaveta informações importantes e faz aquela gaveta ficar brilhando. Dessa forma, você vai construindo o desde diferente. E vou falar uma coisa pra vocês. Você vai deixando isso tudo mais interessante. Porque gostar disso ali é só da professora de física, de química. Gostar que a fórmula do Torricelli é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, só quem gosta disso aqui é teu professor de física. O que a gente gosta? A gente gosta de ver o belo do macete, eu não sei se eu poderia falar isso aqui, me desculpa, mas é porque V ao quadrado é V vezes V, não é? V ao quadrado é VO vezes VO, mais 2A delta S. Cara, a gente não gosta disso. A gente gosta de falar que isso aqui é vovô. E aí a gente entende esse sinal de igual aqui, sei lá como, mas é que vovô pegou a vovó, não vou falar outra palavra. Mais 2 amigas dela. Mano, o que você gosta é disso. Quem gosta desses negócios é somente teu professor de química, quem gosta daquilo é só o teu professor de física. Você gosta é de fazer o diferente. E quando tu começa, tem umas outras formas legais também. Tipo, aí ó, agora tem menos, aqui é um pelinha em outra coisa, mas eu não vou falar essa daqui. Você começa a ter uns estudos que fogem do padrão. E cara, quando foge do padrão, você sente que você está indo além, você sente que está tendo mais resultado. O estudo começa a chegar no terceiro D. A gente fala que o terceiro dele é meio que construído a partir dos 2 primeiros, que é o D de divertido. E divertido porque simplesmente emoções causam marca evidente. Quando tu tem algo emocionante, aqui a gente está trabalhando emoções boas, você causa uma marca evidente. Claro que emoções ruins também causam, mas o maior problema é que o nosso estudo, ele não é nem de emoção boa, nem de emoção ruim. É um negócio de emoção, velho. É um negócio chato. É um negócio que não é legal. Ah, só um adendo. A emoção ruim é tipo quando você erra uma questão numa prova, sabe, que você jurava que você ia acertar e você nunca mais esqueceu da questão? Aquela questão maldita, aquela questão que te botou em recuperação, aquilo lá foi uma frustração que você teve, então foi uma emoção. Mas a gente quer trabalhar aqui emoções boas, a não ser que você queira ficar tendo trauma atrás de trauma. Então emoções causam marca evidente. E o maior problema é que o nosso estudo, ele não tem emoção. E eu fui percebendo isso. Eu fui percebendo isso quando eu estava no fundamental. E eu vivia falando que ele vai ser legal, o estudo vai ser bom, o estudo vai ser divertido, eu vou gostar de estudar quando eu chegar no médio. Porque no fundamental, ao menos na minha escola, você não usava o mesmo moletom que todo mundo. Aí você, quando chegava no ensino médio, era uma calça preta. Mano, você usava a calça bordô 10 anos da tua vida. Você esperava era pelo momento que você usava a calça preta. E eu passei meu fundamental. Eu passei falando, olha, eu vivo na sala da coordenação, eu não gosto desse negócio aqui. Eu tenho um professor para todas as matérias, vai ser bom mesmo, vai ser divertido quando eu chegar lá no ensino médio. Porque aí ciência se troca para biologia, física e química. Mal sabia que é só uma desgraça. Você vai esperando aquele momento do ensino médio. E você chega no ensino médio, vocês chegaram já. E eu tenho certeza, quem estuda aqui há muito tempo, se vocês estavam aqui desde o fundamental, certamente vocês olhavam para as salas do ensino médio e falavam, meu, eu quero estar ali um dia. Eu quero ter tal professor. E cara, vocês chegaram. Assim como eu um dia também cheguei. E quando eu cheguei,
No primeiro ano do ensino médio, eu falava, mas não tá bom ainda. Não tá legal. Não tá envolvente. Não tá uma parada com emoção. Vai ser legal mesmo quando eu chegar no terceiro, pô. Porque agora no primeiro demora. O primeiro vai demorar para se formar. O bom mesmo vai ser quando eu chegar no terceiro. Que aí eu tô quase me formando. E lá eu vou gostar de estudar. Lá eu vou me divertir. Lá eu vou parar de reclamar. Quando eu chegar no terceiro, eu paro de reclamar. E vocês chegaram. Vocês estão no terceiro. Quem está no segundo ainda vai continuar reclamando até chegar no terceiro. Mas a real é que tu chega, meu. E eu cheguei já também. E quando eu cheguei no terceiro, eu jurava que eu ia gostar, que ia ser envolvente, que ia ser massa pra caramba quando eu saísse. Daquilo que eu passei 10 anos de fundamental desejando estar. E quando eu cheguei, eu só queria sair. Só que eu vou falar. Então, e vocês vão sair do ensino médio, vocês vão se formar. E quando você se formar, você vai para a faculdade. Quando chegar no primeiro ano da faculdade, vocês vão continuar com o mesmo pensamento. Porque, porra, lá na faculdade eu vou estudar o que eu gosto, porque eu vou escolher meu curso e não vai mais ter física. Mano, não vai mais ter Torricelli. Daí vai ser bom, porque eu só vou estudar o que eu gosto. E não vai. Você vai chegar na faculdade, no primeiro ano, e você vai desejar estar no último. Quando o professor passar o primeiro fichamento de livro chato, de trabalho científico, metodologia científica, você não vai querer aquele negócio. E você vai ficar jurando que vai ser emocionante, que vai ser bom quando você sair da faculdade. E vocês vão passar o primeiro, o segundo, o terceiro, mete uma cervejada ali, mete uma cervejada lá, vai para um intermédio aqui, vai para uns jogos jurídicos e vai ter um negócio legal. Mas o estudo vai continuar sendo um saco, vai continuar sendo algo para reclamar. Porque você só vai gostar quando você sair da faculdade. E você sai. Você vai para um primeiro estágio e você fica jurando que a tua vida vai ser legal, que vai ser emocionante, que vai ser envolvente quando você sair do estágio. Porque no estágio tu ganha pouco. No estágio você não consegue comprar um carro. E aí você sai. Você chega no trabalho. Quando você é efetivado, mas ainda não tá bom. Você vai ficar jurando que a tua vida vai ser emocionante, que você não vai mais reclamar do que você tem que fazer, do que você tem que estudar, que você não vai mais ficar reclamando que não tem emoção quando você se aposentar. E aí você vai lá, passar anos e anos trabalhando, esperando se tornar envolvente quando você se aposentar. E assim como vocês chegaram aqui desejando sair, vocês vão chegar na aposentadoria com a mesma pira. E aí já era. Porque você passou uma vida inteira esperando um momento de tornar emocionante. Esperando quando você ia aproveitar para fazer aquilo que você pode fazer. Mas você não fez. E você não procurou tornar envolvente. Você continuou olhando para a respiração celular, da glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória como algo chato. Olhando para o Torricelli como algo a não se tirar nada dali. Olhando para uma molécula de glicose e para um ácido sulfúrico como, não tem nada de interessante ali. A partir do momento que vocês entenderem que se isso não mudar, o estudo vai ser eternamente chato, bagulho para se reclamar, sem emoção, e você vai continuar assim pelo resto da vida. Quando tu entende isso e tu foca em mudar, você não foca mais em gostar de estudar quando você for estudar o que você gosta, mas você foca em gostar do que você tem que estudar agora. Não é focar em gostar do que você vai estudar lá quando você estiver na faculdade, mas é focar em dar um jeito de gostar do que você precisa estudar agora. Focar em tornar uma simples paradinha mais envolvente, mais interessante, através dos 2 primeiros Ds. Quando vocês perceberem que é aqui, nesse momento, na própria matéria que vocês vão ter amanhã, que você tem a oportunidade de não ficar reclamando e continuar reclamando pelo restante, mas olhar para aquela matéria de amanhã e falar, aqui tem algo a se aprender, aqui tem algo a se envolver, e ter um pouco mais de emoção, em vez de apenas reclamação, aí tudo isso começa a fechar. E tu começa a tornar o teu segundo ano, o teu terceiro ano, a tua vida, uma marca evidente, e não uma marca fraquíssima. Assim como eu espero que tenha sido essa palestra para vocês. Muito obrigado.